Eu sempre soube que meu filho, Eduardo, tinha um coração bom demais. Maior do que ele mesmo conseguia carregar. Aos 33 anos, ele ainda tinha aquele jeito tímido, de quem evita conflitos e nunca levanta a voz. Talvez por isso ele tenha se casado com Patrícia, uma mulher elegante do falar afiada, mas cujas palavras sempre vinham cheias de farpas. Ela nunca parecia satisfeita com nada que ele fazia. No dia em que tudo aconteceu, eu só queria fazer uma surpresa. Eduardo tinha começado a trabalhar na empresa do sogro, o Sr. Roberto. Ele estava tão feliz, querendo provar seu valor. Cheguei à empresa sem avisar. Subi as escadas e senti um cheiro forte de produto de limpeza. No corredor, ouvi o som de uma vassoura. Pensei que fosse um funcionário, mas quando virei a esquina meu coração gelou. Era o meu filho. Eduardo estava ajoelhado, com um balde do lado e um pano na mão, esfregando o chão do banheiro masculino. O uniforme dele nem era de escritório. Era um avental azul simples, como o da equipe de limpeza. Ele esfregava o chão com a cabeça baixa, os ombros curvados. Aquilo não era trabalho, era humilhação. Antes que eu pudesse falar, ouvi uma risada. Era o sogro dele, Roberto, acompanhado da Patrícia. Ela estava gravando com o celular, se divertindo com a cena. Roberto disse, com a voz arrogante: "Eu te disse, Patrícia, olha aí o único serviço que esse incapaz consegue fazer. Pelo menos para isso ele serve." Patrícia riu e respondeu: "Pai, eu falei que ele não aguentaria nem uma semana no escritório." Eduardo levantou o rosto e me viu. Os olhos dele se encheram de lágrimas. "Mãe, não era para você me ver assim." Meu coração se partiu. Aquelas duas pessoas zombavam do meu filho como se ele fosse lixo. Um sentimento que eu nunca tinha sentido antes tomou conta de mim. Uma fúria profunda. Roberto tentou disfarçar, Dona Helena, não se preocupe. Seu filho está aprendendo o valor do trabalho duro. Aqui ele começa de baixo, bem de baixo. Eu respirei fundo, virei as costas e saí. Eduardo me chamou, mas eu só ergui a mão. No estacionamento dentro do carro, minhas mãos tremiam. Meu filho humilhado, minha nora rindo e gravando. Eu não ia aceitar isso. Foi naquele momento que peguei o celular e fiz uma ligação. Uma ligação que mudaria o destino do meu filho para sempre. Disquei para um velho amigo, alguém muito influente. "Carlos", eu disse com a voz firme, "preciso da sua ajuda. É sobre o meu filho." A resposta veio na hora. "Diga o que precisa, Helena." "O que for, tá feito." Eu respirei fundo e contei tudo. E foi ali que o jogo virou. Aquele telefonema daria início a uma série de eventos que transformariam a vida do Eduardo e mostrariam a verdadeira face de cada um ao redor dele. Nada mais seria como antes. Fique ligado para ver como essa história continua. Saí daquele estacionamento como se estivesse fugindo de um incêndio, mas a minha mente queimava mais do que qualquer chama. Naquele momento, eu tomei uma decisão. A vida do meu filho não seria definida por pessoas que o viam apenas como um serviço. Cheguei em casa e liguei para o meu amigo Carlos. Pedi que viesse. Algumas coisas precisam ser ditas olho no olho. Ele chegou com aquela calma de quem sabe exatamente o que fazer. Na cozinha, contei tudo, do avental azul ao riso debochado da Patrícia. Ele ouviu em silêncio e no final disse: "Helena, vamos mostrar a verdade, mas sem vingança. Que tal uma vaga na minha empresa para o Eduardo?" Meu coração apertou. Não era esmola. Era uma chance real. Eu concordei, pedindo apenas que fosse discreto. Quando o Eduardo recebeu a ligação, sua voz tremia. Ele achava que era um favor, uma humilhação. Eu disse a ele que via seu potencial, que aquilo era um trampolim, não um carimbo de caridade. No primeiro dia ele apareceu de terno simples, mas com um brilho novo no olhar, confiança. Carlos o recebeu, oferecendo um cargo de assistente de projetos com chance de crescer. O sogro Roberto soube e, claro, menosprezou, atribuindo a sorte. Mas uma mudança silenciosa já tinha começado. No novo trabalho, Eduardo encontrou um mentor em Carlos. Ele aprendeu rápido, porque pela primeira vez sentia que seu esforço valia a pena. Em casa, a tensão continuava. Patrícia com seus comentários sarcásticos, Roberto com suas provocações, mas Eduardo não se curvava mais. Ele usava o tempo livre para estudar e mostrar seu valor com resultados. Enquanto ele crescia, eu comecei a juntar provas. Roberto construiu seu império sobre contratos obscuros e humilhação. Patrícia difamava o próprio marido nas redes sociais. Com a ajuda do Carlos, conseguimos documentos que mostravam irregularidades na empresa do sogro. Era hora de agir. A oportunidade perfeita surgiu com uma grande licitação. Sabíamos que o processo era fraudulento. Carlos apresentou denúncias formais e provas. Eu conversei com antigos funcionários maltratados, que concordaram em testemunhar. A pressão aumentou. A arrogância de Roberto começou a ruir. E para Patrícia, o jogo virou. Suas publicações antigas zombando de Eduardo se voltaram contra ela, com pessoas apoiando o jovem que ela tanto ridicularizou. A ascensão dele era inevitável.
e a verdade finalmente estava vindo à tona. Com o tempo, Eduardo começou a descobrir marcas dentro de si que nem sabia que carregava. Não eram físicas, mas cicatrizes emocionais, daquelas que se formam quando a alma é apertada demais. Em algumas noites ele me ligava só para conversar. Contava que, mesmo com a nova estabilidade, ainda acordava com a sensação de que precisava provar algo a alguém. Eu o ouvia com calma, deixando cada palavra respirar. Em uma dessas ligações, ele confessou: "Mãe, às vezes sinto que ainda estou naquele banheiro ajoelhado." Eu respirei fundo e respondi: "A diferença é que agora você está de pé, e mais forte do que aqueles que tentaram te derrubar." Ele ficou em silêncio, como se estivesse absorvendo algo que nunca tinha ouvido. Aos poucos ele começou a entender que a cura não acontece só quando a vida melhora, mas quando a mente aceita que o passado não define o futuro. Ele começou a fazer terapia por indicação de um colega, e ali percebeu que precisava se valorizar antes de esperar o valor dos outros. Esse passo foi sua verdadeira liberdade. Enquanto Eduardo se fortalecia, a família de Patrícia mudava. O nome de Roberto, antes sinônimo de poder, agora carregava desconfiança. Ele já não falava tão alto nas reuniões. Patrícia, por sua vez, sentiu o respingo da queda do pai. Percebeu que muitos dos seus aplausos eram por puro interesse. Em um fim de tarde, ela bateu à minha porta, abatida. Eu queria entender onde tudo desmoronou, disse ela. Eduardo sentou com ela, e pela primeira vez sem medo, explicou como as humilhações e o desprezo desgastaram o amor. Patrícia chorou, não de arrependimento, mas de alguém que finalmente enxergava o estrago que ajudou a causar. Com o passar dos meses, Carlos, o chefe do Eduardo, me dizia: "Seu filho tem potencial para muito mais, Helena." Eu sempre soube. Um dia, Carlos chamou Eduardo e explicou que a empresa estava expandindo e precisava de alguém de confiança para liderar um novo departamento. Eduardo ficou sem palavras. "Mas ele disse." Carlos sorriu e respondeu: "Eduardo, seu problema nunca foi falta de capacidade. Foi falta de quem acreditasse em você." Assim que saiu da sala, ele me ligou. A voz tremia, mas de realização. Eu chorei porque era a prova de que a dignidade, embora tardia, sempre encontra seu caminho. Enquanto o mundo de Eduardo se expandia, o de Roberto encolhia. Ele precisou vender ações da empresa para pagar advogados. Um dia, ele me procurou de novo, mas sem arrogância. Sentou no meu sofá e disse: "Eu perdi tudo o que achava que me fazia grande." Eu olhei firme e respondi: "Eu não destruí nada que já não estivesse podre. Só tirei a lona que escondia." Ele abaixou a cabeça, derrotado. Foi a última vez que o ouvi. Afetada por tudo, Patrícia também começou a fazer terapia. Com o tempo, enviou uma longa mensagem para Eduardo, pedindo perdão por tudo. Ele respondeu com maturidade. Disse que perdoava, mas que precisavam de tempo. O casamento deles ainda estava em um terreno indefinido, mas pela primeira vez, ela enxergou o homem que Eduardo havia se tornado. O novo departamento abriu, e Eduardo fez um discurso simples no primeiro dia. Ninguém cresce sozinho, e ninguém merece ser diminuído por tentar. As pessoas o ouviram com respeito. Naquela noite, preparei um jantar especial. Quando ele chegou, com o rosto cansado e radiante, eu o abracei forte. Ele riu e disse: "Mãe, se você não tivesse me visto naquele banheiro..." Eu o interrompi: "Se eu não tivesse te visto naquele banheiro, talvez você ainda estivesse ajoelhado, e não perceberia o tamanho do homem que podia ser." Ele sorriu, e seus olhos brilharam como os de quando era menino, entrando numa nova fase da sua vida, tanto profissional quanto emocional. O Eduardo tomou uma decisão muito importante. Ele não ia mais carregar rancor. Ele pediu para conversar com a Patrícia, não com a intenção de voltar, mas para definir novas bases para a relação. Ele explicou tudo o que sentia, ouviu o que ela tinha para dizer e, pela primeira vez, a viu de uma forma vulnerável. O casamento deles entrou numa espécie de pausa madura, sem brigas, sem escândalos. Apenas dois adultos a tentar entender se ainda havia um caminho para eles. Ele também decidiu algo surpreendente: ia visitar o sogro. Não por obrigação, mas para ter um encerramento. Chegando lá, encontrou o Roberto envelhecido, cansado, quebrado, mas não cruel. A conversa foi curta, mas muito necessária. O Roberto murmurou: "Eduardo, eu errei." E pela primeira vez, o Eduardo respondeu com uma força tranquila: "Eu sei, mas eu sobrevivi." Ao sair daquela casa, o Eduardo sentiu algo novo, uma leveza que há muito não sentia. Ano depois, a vida do Eduardo já não lembrava em nada aquela cena da casa de banho. Ele viajou, fez cursos, deu palestras sobre superação em ambientes corporativos, inspirou jovens que também tinham sido subestimados. O homem que um dia se encolheu perante humilhações, agora se expandia perante desafios. Um dia, enquanto caminhávamos no parque, ele colocou a mão no meu ombro e disse: "Mãe, aquele telefonema que você fez." Eu sorri e respondi: "Eu só abri a porta. Quem a atravessou foste tu."
Ele me abraçou e ficou em silêncio, sentindo o vento leve tocar o seu rosto. À nossa volta, a vida seguia o seu curso, mas dentro dele, algo tinha renascido. Ele deixou de ser o homem esmagado pelas expectativas dos outros e torna-se o dono do seu próprio destino. E eu, como mãe, apenas agradeci por ter tido coragem no dia em que encontrei o meu filho a limpar casas de banho. Porque naquele dia, sem saber, comecei a reconstruir a dignidade de um homem que nasceu para ser muito mais do que julgavam. Meses se passaram desde que Eduardo finalmente encontrou um rumo firme para sua vida. Ele estava mais forte, maduro e seguro desse. Tudo parecia, enfim, estar em equilíbrio. Mas o destino adora revelar segredos justo quando achamos que conhecemos toda a história. Numa manhã de sábado, enquanto eu arrumava umas caixas velhas, encontrei uma pasta de couro escondida atrás de um guarda-roupa. Era do meu falecido marido, o pai do Eduardo. Dentro, havia documentos e um envelope lacrado com o nome do meu filho. Meu coração disparou. Isso não era só uma lembrança. Era uma mensagem esperando o momento certo. Chamei Eduardo para vir aqui. Quando ele chegou, olhou a pasta com estranhamento. O que é isso, mãe? Eu respirei fundo. É algo que seu pai deixou para você. Eu nem sabia que existia. Ele abriu o envelope e começou a ler uma longa carta. Seu rosto mudou de surpresa para confusão, até um silêncio profundo. Leia em voz alta, filho, pedi. A voz dele saiu trêmula. Filho, se você está lendo isto, é porque já é adulto. Quando você nasceu, deixei um investimento para o seu futuro. Ações, participação numa empresa parceira, algo que pode mudar sua vida. Seu avô tentou tomar isso de mim, e por isso jamais confiei nele. Eu era rígido com você porque sabia que gente tentaria te diminuir. Mas você é maior que isso. Eduardo parou, com os olhos marejados. Ele continuou. Eu deixei uma porcentagem de uma das maiores companhias da região em seu nome. Não contei para sua mãe para protegê-la. Procure o advogado indicado na última página. A empresa será sua também. Ele virou a folha e seu queixo caiu. O advogado, ele gaguejou, é o Carlos. Meu coração gelou. Carlos, o amigo que confiei por décadas, que deu emprego ao Eduardo, que o guiou. Ele já sabia de tudo. Eduardo ficou em silêncio e depois disse: Mãe, isso significa que o Carlos estava cumprindo uma promessa. Antes que pudéssemos processar, o telefone tocou. Era o próprio Carlos. Sua voz era firme, mas emocionada. Helena, Eduardo. Acho que chegou o momento de conversarmos. Seu pai sabia que você enfrentaria pessoas como seu sogro e preparou um futuro que ninguém poderia tirar. Senti minhas pernas fraquejarem. Carlos continuou. Eduardo, você é oficialmente sócio majoritário de uma das empresas mais influentes do setor. Seu pai garantiu isso, e agora chegou o momento de você assumir o que é seu. Eduardo chorou. Não de tristeza, mas de uma libertação gigantesca. Tudo que ele passou, todas as humilhações, ganharam um novo significado. Ele nunca foi pequeno. O sogro que o humilhou descobriria que o homem que desprezou era na verdade mais poderoso do que ele jamais sonhou. Eduardo não sentiu vingança. Ele respirou fundo e disse: Mãe, eu não precisei de herança para vencer. Mas agora, com isso, posso garantir que ninguém mais vai tentar me derrubar. Eu o abracei forte. A verdade que seu pai deixou escondida mudou o mundo ao redor do meu filho, levando-o para um lugar onde ninguém que o humilhou jamais poderia alcançá-lo.